Doutor Ferri, seja muito bem-vindo, muito boa noite. Quando o senhor vem, eu já fico feliz, porque eu sei que eu vou aprender várias coisas novas. Muito boa noite, seja muito bem-vindo e bom 2016. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Bom 2016 para você também. Aneurisma cerebral. Vamos começar do básico. Eu fiquei sabendo aqui, tem uma pesquisa que me enviaram, dizendo que 5% da população mundial tem algum tipo de aneurisma. É isso? É isso. Os aneurismas cerebrais correspondem em torno de 1 a 2% da população. Só que os aneurismas cerebrais, o que são aneurismas na realidade? Você tem artérias e veias, são canos, tipo o cano que traz a água. Você abre a torneira, sai a água. É a mesma coisa no corpo, só que ao invés da água você tem o sangue. Se você abrir a torneira, ao invés de pôr uma bexiga de aniversário, um balão de aniversário, aquilo lá enche, aquilo lá é um aneurisma. Só que você faz o quê? Aquilo lá, quando aumenta a pressão, é a mesma coisa. Você coloca na torneira, vai enchendo até que o balão faz o quê? Explode. É a mesma coisa o aneurisma cerebral. E eu, assim, no meu jeito caipira de falar, eu dizia assim, veia entupida. Tem nada a ver com veia entupida? Não, é a veia que rompe. A veia entupida, que seria, no caso, a artéria entupida, dá o AVC isquêmico. O aneurisma roto é uma das causas de derrame, que é o AVC hemorrágico. Mas o que explode aí, no caso, seria sangue. E o sangue, ele é devastador para o cérebro. O sangue fora do vaso, ele é muito bom dentro do vaso. Mas quando sai fora do vaso, ele é devastador, ele destrói. O que a doença pode acarretar? Quando a gente fala de aneurisma cerebral, a gente está falando de complicações. O que pode trazer como complicação? Então, por exemplo, grande parte da população não sabe que tem um aneurisma cerebral. É mesmo? Não tem sintoma? Não tem sintoma algum. Manchinha, um negocinho? Nada. O que pode manifestar, o que acontece? 50% manifesta já com uma ruptura. Ele rompe, em algum momento da sua vida ele rompe. Então é a pessoa que está, principalmente no inverno, pessoa que está fazendo atividade física, numa academia, ou que está tendo uma relação sexual. Por exemplo, no filme, quando o indivíduo está tendo uma relação, tem uma forte dor de cabeça, entra em coma e morre, por exemplo. Na maior parte das vezes, é um aneurisma cerebral roto. Então, o que acontece? É uma doença curável, só que quando se manifesta, 50% dos casos morrem. Dos 50 restantes, 25 saem altamente sequelados. E dos 25 restantes, 10 saem bem. Então, por isso que é uma doença que precisa o quê? Ser diagnosticada antes de se manifestar. Como é que a gente vai fazer o diagnóstico? Tem que fazer um exame. É isso? O exame, pelo menos hoje, seria um exame, uma angiotomografia que se fala. Seria uma tomografia com injeção de contraste. E aí detecta uma bolinha no exame. Essa bolinha é um aneurisma cerebral. Mas, por exemplo, se não tem sintoma, quem é que vai, por exemplo, ao médico e diz assim, doutor, eu queria ver se eu tenho aneurisma cerebral? Ninguém vai fazer isso, vai? Exatamente. Só que muitos dos pacientes hoje, o que acontece? Em dezembro do ano passado, não do 2015 e 2014, por exemplo, eu peguei 2 ou 3 pacientes, acompanhantes de pacientes. Aqui, doutor, dá para você me pedir um exame também, que estava acompanhando a pessoa que estava sendo consultada. Você pediu e vinha um aneurisma cerebral. Esse paciente, essas 2 pacientes, foram salvos. Por quê? Daqui a pouco eles poderiam se manifestar. E quando se manifesta, na grande maioria das vezes, você tem uma dor de cabeça súbita intensa, a pior dor de cabeça do mundo. Não é aquela, eu tenho uma enxaqueca, por exemplo. Não, é quando muda o padrão, é uma dor insuportável. Não consegue olhar para a luz, tem dificuldade para evacuar, começa muitas vezes como tem o rebaixamento da consciência, a pessoa que não acorda, ou passa a ter uma déficit neurológico, ou seja, perde o movimento de uma parte do corpo. Se for do lado esquerdo, perde o movimento do lado direito e da fala. Se for do lado direito, a lesão, perde o movimento do lado esquerdo. Estou imaginando que tem que ser assim, cirurgia imediata. Não tem o que fazer. Ideal é, por exemplo, uma pessoa que foi diagnosticada. Hoje eu cheguei e já fui fazer uma cirurgia de um aneurisma. Ele é muito frequente, se você for ver no meio médico, ele é muito frequente. Por exemplo, nós temos cirurgia todos os dias de aneurisma cerebral. Só que essas pessoas, muitas vezes, como você entra numa fila, você teve um sangramento, ou descobriu que você tem um aneurisma. E essas pessoas entram numa fila para uma cirurgia, muitas vezes elas vão ser operadas antes do previsto
Por quê? Porque eles rompem. Então, o ideal é que, se rompeu, operar no mesmo dia ou na mesma semana, o mais rápido possível. Uma semana dá para segurar a onda? Não, depende. O mais rápido possível. Por quê? Porque ele pode ressangrar. Aí o índice de mortalidade sai de 50% para 90%. Doutor, se fala pouco disso, não se fala? Se fala pouco. E é uma assim, eu não sei se aqui no programa a gente falou mais do que uma ou duas vezes ao longo desses 3 ou 4 anos. E é uma doença curável, só que se você tiver esse indivíduo sequelado, por exemplo, Sim. o custo para o governo, para um plano de saúde ou para a própria família, o que é altíssimo. Por quê? Envolve reabilitação. A gente tem, falando em reabilitação, em retomar a vida depois de um susto como esse, a gente tem um testemunho. Vamos acompanhar. Bom, era uma vida um tanto quanto desregrada, com tabagismo, com sedentarismo, essa correria do dia a dia e uma hipertensão que eu já trago, a familiar, que eu nunca tive grande cuidado com ela. Todos esses fatores resultaram num AVC, na verdade 2. Os 2, graças a Deus, eu estava com a minha esposa, ela pôde me socorrer. E é aquela sensação realmente de inoperância, de você saber que o seu corpo está passando por algo que você não consegue controlar, mas que foi uma escolha sua. E, enfim, chegou num momento que teve que fazer a cirurgia, tive que tirar os 2 aneurismas. Eu acho que o do momento não é tanto o pior, porque ali você está realmente indefeso, você não tem o que fazer. Mas é quando você começa a recobrar a consciência, fosse na ambulância, fosse no hospital, já no pronto-socorro, que você sente que, nossa, aconteceu de novo. O que eu fiz até agora não foi suficiente para evitar que acontecesse de novo. E essa sensação de impotência, essa preocupação com esposa, com pais, não tem coisa pior. Foi uma nova batalha, se readequar, não fumo mais, não bebo mais, passei a fazer exercício, passei a fazer o que todo mundo deveria fazer, mas com uma sensação de eu preciso disso, eu tenho que ter esse cuidado comigo mesmo, por mim, mas por todos ao meu redor também. Hoje é um Thiago renovado. Realmente me sinto com saúde, tenho acompanhamento semestral, continuo tomando os medicamentos, provavelmente isso ainda vai durar alguns anos, mas com a sensação que eu estou fazendo tudo o que eu posso e que, graças a Deus, esse mal eu já superei, eu já consegui passar para o próximo estágio. E óbvio, né, uma vida saudável, uma alimentação saudável, não tem o que compense. Tá aí o testemunho do Thiago, e o Thiago falou uma coisa, vida desregrada. Mas tem muita gente que tem uma vida desregrada e nem por isso tem um aneurisma. Mas tem uma relação direta? Tem a relação direta para romper o aneurisma. Por exemplo, grande parte dos pacientes está associado ao que é o cigarro. Por quê? Porque o cigarro, toda vez que a pessoa traga o cigarro, tem um pico da pressão arterial. É diferente você falar assim, olha, eu tive um AVC, quando você vai ao pronto-socorro minha pressão estava normal. Olha, eu tive um AVC, tenho um aparelho em casa, fiz a medição, está normal. Não, mas cada momento da tragada faz um pico da pressão, e esse pico da pressão é que faz a ruptura do aneurisma. Doutor, ele falou ali, não, tenho me dedicado a fazer exercício e assim por diante. Isso pode ser feito ou pode acarretar o que acontece, por exemplo, isso aí facilita você ter uma cirurgia, para qualquer tipo de cirurgia. Mas, por exemplo, você sabe que você tem um diagnóstico de aneurisma cerebral. Você não pode fazer atividade física naquele momento, aguardando a cirurgia. Por quê? Principalmente se rompeu. Se rompeu, você tem que ser operado o mais rápido possível. Porque se você fizer alguma atividade, por exemplo, ir ao banheiro, tem muita gente que rompe o aneurisma durante a evacuação. Tá.
Por quê? Porque quando você força a evacuação, aumenta a pressão na cabeça, você rompe o aneurisma. Quando você tosse, por exemplo, você aumenta a pressão na cabeça, você pode romper um aneurisma. É por isso que muitas vezes, até a pessoa, durante o inverno, por exemplo, sobe a pressão arterial, você aumenta o número de pessoas portadoras de rupturas de um aneurisma cerebral. Vida saudável, a gente sempre fala aqui, e o Tiago também comentou ali, alimentação também é importante e assim por diante. Nesses casos, a alimentação também pode levar? Isso aí sempre previne a quê? A uma doença cerebrovascular. Você ter o colesterol adequado, você ter a glicemia adequada, isso te predispõe a evitar um AVC. Agora, a ruptura do aneurisma está diretamente associado com o quê? Com o tamanho do aneurisma, que a pessoa não sabe. Está associado ao quê? Ao cigarro, esse é o principal fator que aumenta em 10 vezes o risco para qualquer coisa. Qual é o grande inimigo número 1 da população? O cigarro. E o cigarro hoje está cada vez mais próximo de quem? Do jovem. Esse é o grande problema. E o aneurisma passa a se manifestar, a média em torno de 40 a 60 anos. Então é durante a vida útil da pessoa. Então esse que é o grande problema. Se você pensar assim, está se manifestando com 70, 80, 90 anos, pode se manifestar? Pode. Mas a média é durante a vida útil da pessoa. Então uma pessoa que tem uma vida útil, ganha dinheiro para a família, sustenta a família, muitas vezes ele deixa o mercado de trabalho e a família passa a trabalhar em função dele. O senhor está falando, assim, durante a vida útil é mais comum se ter o aneurisma. Mais comum de se romper. De se romper. Eu já vi casos de pessoas com mais idade. Aí é uma exceção? Não, aí não é menos comum, mas pode também. Teve um paciente, nós operamos, a mãe de uma pessoa famosa, ela estava com 78 anos assistindo uma ópera quando rompeu um aneurisma. Ela entrou em coma durante a ópera. Que teoricamente seria um momento assim, de serenidade. De serenidade, exatamente. Estava fazendo. Ou muitas vezes é o momento da emoção. Muitas vezes você vê até, é muito comum as pessoas, principalmente em novelas, toma um susto no telefone e cai. Aquilo lá é o momento de um aneurisma cerebral, que aumentou a pressão abruptamente e ele rompeu. Microcirurgia e técnica realizada com catéter. Dizem que tem uma diferença. Gostaria de saber qual a diferença. Luísa Helena. A cirurgia, você tem o quê? Você expõe o aneurisma, você vê, você trabalha com ele em loco. A outra chama-se embolização. Você introduz o catéter pela artéria femoral e chega até o aneurisma, para tentar fechá-lo por dentro. A cirurgia você fecha por fora, você coloca um clipe. As duas técnicas têm vantagens e desvantagens. Eu prefiro a técnica da cirurgia, como você viu, Tiago. O Tiago, você não vê qualquer rastro cirúrgico nele. Hoje, antigamente, você falava, tem defeito de estética, alguma coisa, você não vê nada. Hoje nem se corta o cabelo, se faz um mínimo caminho. E o aneurisma também, caso tenha alguma intercorrência durante o ato, o cérebro está exposto, então o sangue vai para fora. Você tem durante o catéter, o sangue ele destrói o cérebro incha. Então aí você pode ter uma complicação, por exemplo, o paciente sai pior do que ele entrou durante uma embolização, por exemplo. Fico imaginando que as cirurgias são cirurgias delicadas ou delicadíssimas. Tudo pelo SUS? Tem pelo SUS, exatamente. Que nem hoje, por exemplo. Hoje eu cheguei de viagem hoje. E eu operei um paciente, por quê? Porque sangrou o aneurisma dele. Então, por exemplo, se eu espero até amanhã, ou depois, essa noite, ele poderia romper. E aí a gente perdeu o timing do tratamento. Então, uma pessoa que poderia estar curada, ela poderia estar morta amanhã ou com uma sequela grave. Eu vi no testemunho do Tiago, ele dizendo assim, não, daqui para frente, então, vida nova e assim por diante. Dá para tocar a vida dessa forma mesmo? Curado. É mesmo? É curado. Por isso que o interessante, Dalcides, é você ter o quê? Você diagnosticar antes dele se manifestar. Porque o Tiago ele foi diagnosticado antes de uma ruptura. Ele se manifestou como? Com uma crise convulsiva. Mas ele não rompeu. Agora, quando ele rompe, 50% morrem. Dos 50 restantes, 25 saem com sequelas permanentes graves. E 10% saem bem. E 15% com sequelas mínimas.
Então, se você faz o diagnóstico precoce, trata precocemente sem se manifestar, que nem ele está curado. Então, vida normal sem qualquer restrição de atividade. Não quero ser alarmista, não, mas eu nunca tinha colocado essa hipótese de fazer o exame. Esses exames, assim, a gente faz como? Em geral tem que ser particular? Não, pelo próprio SUS também. Pelo próprio SUS. É que se pede quando você tem uma suspeita. Mas se você pegar uma média da população, por exemplo, muitos são diagnosticados que vão a um hospital por uma enxaqueca, por exemplo. Sim. Se faz o exame e diagnostica um aneurisma. Imagina que agora tem alguém em alguma parte do Brasil nessa noite de sexta-feira, está dizendo assim, ai, Dalcides, estou com uma dorzinha de cabeça já há um bom tempo, será que é isso? Teoricamente, não. Não. O aneurisma, quando ele sangra, é a pior dor de cabeça da vida da pessoa. É diferente de qualquer dor de cabeça. Ela pode até ter, mas o aneurisma não se manifestou naquele momento. Doutor, o que faltou dizer? O que é importante a gente levar como informação? Eu tenho uma preocupação sempre no Tribuna Independente, que a sua noite, telespectador, seja uma noite repleta de informação, de conhecimento. O que faltou dizer quando o tema é aneurisma cerebral? Alguém que tem pouca informação, como eu tinha até então. Que falta ainda a gente saber? Então, aneurisma é uma doença curável, por isso que a pessoa tem que ter informação, o público tem que ter informação, por quê? Porque é uma doença curável e pode matar ou sequelar. Então, o que uma pessoa tem que fazer? Quando for ao médico, pedir para solicitar, ao invés de a pessoa não vai, preciso fazer um check-up, glicemia, colesterol, pede também uma tomografia com contraste. Pelo sangue não tem como, né? Não tem como, aí não tem como. Eu quero te agradecer, sinceramente, nosso parceiro aqui. Quando a gente fala em saúde, primeiro nome que vem à nossa mente, Dr. Feres Haddad Neto, neurocirurgião. Ele que tem uma trajetória tão bonita, de dedicação total e uma infinidade de testemunhos de pessoas que entram em contato com a gente, dizendo assim, nossa, como ele foi bom, como ele me ajudou em tal época da vida, como foi bom conhecê-lo. Doutor Feres, quero só te agradecer. Obrigado por ter vindo mais uma vez. Muito obrigado, Cid.